Queridos irmãos, que bom que estamos aqui no capítulo 4 do profeta Malaquias e temos uma proposta hoje diferente, que é exatamente apresentar a proposta, a palavra massa, no hebraico, que significa sentença, peso, que é de fato a proposta de Deus, por intermédio de Malaquias, a julgar o compromisso que o seu povo, o povo de Judá, parte da tribo de Benjamim, estava para com o templo do Senhor. Lembrando também que, estudando o Antigo Testamento um pouco mais a fundo, nós percebemos que todas as exigências de Deus, elas exatamente são exigências por causa do descumprimento das ordens. O Senhor Deus havia dado a lei entre os anos 1445 a 1446 a.C., provavelmente na 11ª expedição pelo Bar Migbar, no deserto, lá no Monte Horebe. Inclusive aqui no verso de número 4, do 4º capítulo de Malaquias, Deus quer recapitular esse processo de entrega de lei que o próprio Deus entregou na expectativa de que seu povo cumprisse. Durante todo o período dos tabernáculos, o provisional e o sináiptico, nós podemos considerar, uma vez que o povo estava sobrevivendo à dependência de Deus no deserto, de que funcionando corretamente somente o tabernáculo de Moisés. Um período um pouco adiante deste é o período do tabernáculo davídico, período aí de 1050 a.C. Em 966 o templo foi construído, então pelo menos um período aí de quase 100 anos de durabilidade, em que o tabernáculo também teria funcionado de forma correta, os levitas muito bem posicionados nas suas funções, os que carregavam, os que trabalhavam, os que cortavam lenha, aqueles que faziam parte do ofício sacro de apresentarem o sacrifício, tendo como objeto da sua atividade a intermediação diante de Deus. Mas tanto nos processos do Templo de Salomão, de 966 a 586, e destruído por Nabucodonosor, já no princípio por Nabopolassar, que começou a expedição em 605, em 619 já havia uma milícia muito grande com o faraó Neco no Egito, e a Assíria foi vencida. A Assíria tinha destruído o mundo do reino do norte, das 10 tribos, um pouco antes disso, em 722 a.C., e aqueles 10 irmãos que acompanharam Jeroboão, filho de Nebate, na grande divisão que fez ruptura nos termos de Israel em 931, 933 a.C., agora, pouco mais de 200 anos, estavam todos dispersos. A cidade de Samaria destruída, todo o pano de fundo religioso, todo descoberto, desnudado, destruído, e os processos pelos quais Deus levantou todos os profetas, tanto os que vieram antes, durante ou depois do cativeiro babilônico, como aqueles que vieram antes, durante e depois da grande ameaça da Assíria com relação ao Reino do Norte, na expectativa de despertar o povo. Exatamente funciona no aspecto contrário. É semelhante a alguém que tem um filho dentro de casa que não desobedece ordem. Não há necessidade de você estabelecer uma ordem, uma vez que seu filho não desobedece ordem alguma. É por isso que eu sempre falo de todo o coração que características que norteiam uma boa oferta, um bom dízimo, uma boa liberalidade do ser, são aquelas que são exercidas, executadas, sem o artifício de regras, de medos, de temores, de dores. Não há qualquer tipo de base para celebrarmos a proposta de dízimos e ofertas, ou qual o nome que você quer dar, simples e puramente por questões de obrigatoriedade. Uma vez o templo destruído, levantou-se em 538 Zorobabel, Josué. Depois, 458, veio Esdras. Em 444, Neemias. Estas 3 etapas foram consubstanciadas de forma profética por Ageu, por Zacarias. E agora esse período é um período catastrófico, não há cumprimento de lei. E por não haver cumprimento de lei, levantou-se os profetas.
Você já percebeu que todos os profetas, de Isaías a Malaquias, eles foram levantados por Deus após a construção do templo de Salomão? Você não percebe que o uso dessa alternativa por parte de Deus se caracteriza exatamente pelo descumprimento do seu povo? Você nunca pensou na possibilidade de que não haveria o livro do profeta Malaquias se esse povo tivesse cumprido a lei de Deus? Você nunca também pensou na possibilidade de que Paulo não teria falo como falou às irmãs de Corinto se elas não tivessem feito aquele tipo de prática? Você já pensou na possibilidade, por exemplo, do assunto de Santa Ceia ser tratado por Paulo em Corinto, na sua terceira expedição missionária, quando ele era pastor de uma grande igreja, a igreja de Éfeso? Ele vai tratar o problema de uma igreja que ele funda na segunda expedição missionária, pelo menos 12 anos antes ele tinha colocado os pés ali, agora 12 anos depois ele vai tratar de um problema recorrente, que era o problema da Santa Ceia. Você nunca percebeu que o assunto de Santa Ceia, ele não é falado em nenhuma outra epístola, a não ser na epístola de Paulo aos Coríntios, de forma sistemática, como ele fala ali, a partir do capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, até o capítulo de número 12, capítulo 10 inteiro, 11 inteiro. Então nós temos essa radicalidade do profeta Malaquias exatamente porque o povo não cumpria. Eu gosto de pensar a possibilidade de que se os discípulos sobrevivessem com grande dificuldade, como foi Paulo quando desabafou os irmãos de Corinto com relação ao desuso comportamental, a falta de cuidado com o pastor da igreja, que no caso era Paulo, ele desceu a ripa depois, escrevendo inclusive aos irmãos de Filipenses com relação ao péssimo tratamento que ele recebeu, inclusive financeiramente, por parte daqueles que por ele era apacentado na região da Caia. Então, o que faz Deus trazer qualquer assunto na Bíblia é a falta do cumprimento dele. É a falta do cumprimento dele. Mas ele termina o capítulo 4 aqui trazendo uma esperança, né? No primeiro verso, ele diz: o dia do Senhor está chegando, e ele vem ardendo, sim, o aspecto de ardor é aspecto de purificação. No versículo 2, ele diz que vai nascer o sol da justiça. Que maravilha, trazendo salvação nas suas asas. A figura de asas, ela remete para a ideia de alguém que consegue ultrapassar limites, né? A salvação não seria mais encurralada dentro daquele processo étnico, né? Um processo estrita e puramente judaico. Essa terminologia judaico também, ela já não cabia aqui ainda nesse período, mas para que você compreenda com mais facilidade: trazendo salvação nas suas asas, saireis, saltareis como bezerros soltos na estribaria, questão de liberdade, né? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia em que prepararei o dia do Senhor dos exércitos. No verso 4, ele faz uma recapitulação fantástica com relação ao período mosaico, né? O período mosaico é um período onde Deus cuida de forma sistemática de seu povo. Eles sobrevivem numa jornada densa de 40 anos. Havia uma outra rota, a rota via mares, uma rota que daria uma proximidade de 15, 20, 30 dias de distância da promessa para a bênção, mas Deus os levou pelo caminho do deserto. E eu até acredito que a propaganda que sucumbiu toda a região de Canaã foi o processo, o fato pelo qual Deus conduz aquele povo pelo deserto, pelos desertos de Zin, de Sin, de Etão, de Parã, deserto sinaítico, que também é conhecido como deserto do Horebe. E Deus reporta essa figura aqui, a figura do Horebe, duas coisas: a figura de lei, ou seja, o momento em que Deus falaria, né, com o seu povo, só que agora não é mais Moisés, agora é Cristo. E o momento pelo qual o povo tinha esse privilégio, né, essa liberdade de ver Deus atuando de perto. O véu se rasgou. A proposta do véu rasgando é uma proposta fantástica e ela cabe aqui de forma aplicativa nessa argumentação interpretativa.
Aqui o verso 5 também, mais uma promessa, né? Eu enviarei Elias, figura estrondosa, marcante, inquestionável do Antigo Testamento. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não vos venha e fira a terra com maldição. Interessante essa última sentença veterotestamentária ser exatamente acompanhada de forma contextual do primeiro mandamento seguido de promessa, né? Que é honrar pai e mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. Veja que casamento escriturístico da promessa com essa sentença de Deus. Lembrando também que esse processo se dá exatamente após a construção do templo de Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias, que se deu entre os anos 516 a 498. Aqui eu estou em 450 a.C., 400 a.C., quase que 100 anos depois do templo abandonado. E exatamente por causa da radicalidade comportamental, radicalidade profética. Deus estabelece critérios horripilantes para que a comunidade de Judá e Benjamim voltasse o seu coração a praticar as obras do Senhor. Depois entramos no período intertestamentário, que é o período que separa o Antigo do Novo Testamento, recordando também que esse período pelo qual o profeta Malaquias sobrevive, o governo do mundo antigo estava ainda nas mãos do Império da Média e da Pérsia. Ciro foi o primeiro mandatário entre 538 a 521, Dário foi o segundo entre os anos 521 a 486, Xerxes foi o terceiro entre os anos 486 a 465, e Artaxerxes, e há muita discussão se este ou aquele é o Assuero, entre os anos 465 a 424, a Média e a Pérsia ainda governam o mundo de sua época, até que esse poder cai diante do Império Greco-Macedônio. Mas vamos falar disso mais para frente, que Deus possa te abençoar, te dar graça e glória no nome de Jesus. Comente alguma coisa aí, seja tranquilo, educado, nós somos todos servos de Deus. Que Deus abençoe você.